Você é geek? Olá, Rangers! Será que o apocalipse zumbi da história do Last of Us Fala direito, rapá! Thank you, ladies and gentlemen. é possível? Poderia ser real? Vem comigo e vamos discutir isso. Se você ainda não assistiu a série The Last of Us, que estreou no HBO, atenção Netflix, paga meu merchan, senão eu vou falar do seu concorrente aqui. Meu cliente é inocente! Assista, tá lindo, o seriado tá lindo e você conta com todo o charme de Pedro Pascal. I'm your daddy. E se você tiver a oportunidade de jogar o joguinho, jogue o joguinho. Me desculpem os fãs de Resident Evil, mas o único jogo de zumbi que presta é The Last of Us. É lindo esse joguinho, a evolução do personagem, a saga do herói, é uma coisa maravilhosa. O roteiro, assim, é uma coisa linda. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Né? Não é só matar zumbizinho e ir pra frente, igual Resident Evil. Ai, ai. Ah, puta merda. Aham. Caralho. Então será que o apocalipse zumbi do Last of Us poderia ser real? Meus amiguinhos, imagine. O que é a saga do Last of Us? A saga do Last of Us é uma história pós-apocalíptica que se passa num planeta Terra arrasado por um fungo. É o quê? E toda a premissa é muito interessante, porque geralmente os joguinhos, filmes, etc. de zumbi tratam de vírus. E a própria história do Last of Us faz uma piadinha com isso. Eles acreditam que tem uma cena de dois cientistas debatendo e um dos cientistas fala, não vai ser vírus, não vai ser bactéria, vai ser fungo. E aí todo mundo ri dele e tal, e ele parte da premissa exatamente de um fungo que existe. Esse fungo existe na vida real, existe no Brasil. Eu tô passada, chocada. É um fungo que está presente na nossa Amazônia. O fungo que trata a série, que trata a história toda, é o Cordyceps, fungos da família dos Cordyceps. Mais especificamente o Ophiocordyceps, que é um fungo que atualmente infecta formigas. E esse fungo, ao infectar a formiga, ele meio que zumbifica a formiga. Então a formiga se torna um zumbi quando parasitada por esse fungo. Muitos estudos já foram feitos em cima desse fungo para tentar elucidar exatamente o mecanismo de zumbificação, né? O mecanismo de manipulação da mente do inseto parasitado. E se você não assistiu ainda o nosso vídeo aqui sobre parasitas que manipulam a mente do hospedeiro, eu vou deixar o cartãozinho em algum lugar dessa tela aqui para você assistir, porque parasitas manipuladores da mente é um assunto muito louco, véi! Muito louco. Esse rapaz, quando era criança, ele com certeza caiu dentro de uma piscina cheia de chá de cogumelo e nunca mais voltou. Uma coisa interessante que já foi levantada, que já foi elucidada, é que o fungo, apesar de manipular o sistema nervoso central do inseto parasitado, ele não parasita o sistema nervoso central. Ele não chega no cérebro. O ponto de parasitismo desse fungo é na musculatura da formiga. E aí, então, ali, desde a musculatura, ele lança substâncias, né, que agem como neurotransmissores. Algumas substâncias já foram descritas, tem um análogo do GABA que esse fungo produz, que manipula a mente da formiga. Uma das coisas que a formiga faz quando o parasitismo já está bastante intenso é migrar para uma folha mais alta e ela morde essa folha e trava a mandíbula. E ela fica presa ali nessa folha e morre. O fungo se alimenta do corpo da formiga, né? Os fungos são heterotróficos, como a gente sabe, eles precisam absorver nutriente do meio, do substrato onde eles estão aderidos, e aí no caso o substrato é o corpinho da formiga. E ao ficar presa ali na folha,
o fungo começa a emitir seus corpos de frutificação. Ele começa a ficar aparente aqui, ele começa a emitir prolongamentos pelo corpo da formiga zumbificada. E daqui ele lança esporos que vão parasitar novos insetos. Então essa é a história desse fungo ao parasitar formigas. E aí a premissa do todo o jogo e da série é o roteiro. Beleza, esse fungo parasita só insetos. Será que ele poderia em algum momento sofrer uma mutação e passar a parasitar humanos? Porque aqui que é o grande lance. Esses fungos, normalmente eles não resistem à temperatura corporal. Eles não crescem a temperatura de 37, 38, 40 graus. São fungos que preferem uma temperatura um pouco mais amena. Preferem temperatura de 25, 30 graus. E se eles sofrerem uma mutação e passarem a ser resistentes a temperaturas um pouco mais quentes? E aí a premissa toda é essa, né? A pergunta é, beleza, ele faria isso para poder parasitar humanos ou animais sangue quente? Provavelmente não. Mas e se o planeta esquentar? E se o planeta sofrer um processo de aquecimento global e o fungo precisar se adaptar a temperaturas mais quentes? Não porque ele quer parasitar, mas para ele viver em paz no mundo. Se ele conseguir crescer em temperaturas mais quentes, ele vai conseguir fazer parasitismo, né? Tá certo que não é só isso, não é só isso. A gente ainda tem um sistema imunológico complexo que não é só esquentar e pronto que mata os bichos, né? A gente tem um sistema, respeita, né? Respeita o nosso sistema imune. Respeita, caralho. Muita coisa precisaria acontecer. Mas um primeiro passo importante seria resistir a temperaturas mais quentes. E... atenção, é agora que o bicho vai pegar! A notícia desgraçada que a gente tem é que o aquecimento global tem influenciado em desenvolvimento de doenças infecciosas. A própria Candida auris, um fungo que tem surgido como uma preocupação importante, ela passou por esse processo de adaptação. Ela começou a conseguir crescer em temperaturas mais quentes. Esse artigo traz um apanhado de várias espécies de Cândida e as temperaturas ótimas que eles conseguem crescer. E a Candida auris passou por isso, ele dá esse pulo. A maioria das espécies que ele lista ali só conseguem crescer até 35 graus. A partir disso já não permite o crescimento, elas já não toleram. A Candida auris, dá um pulo no gráfico, assim, ela consegue chegar lá a 38, 39. Com isso, ela consegue provocar infecção em sujeitos imunossuprimidos. Então, se a minha resposta imunológica estiver debilitada, a Candida auris passa a ser um potencial agente infeccioso, né? Lembrando daquela complexidade da resposta imune. Não basta só conseguir crescer numa temperatura mais quente. E esse outro artigo aqui ainda trata desses diversos patógenos importantes que começam a ser agravados pelo aquecimento global. Como que isso influencia nos mecanismos patogênicos desses parasitas. Então a premissa do Last of Us, ela não é completamente fora da caixinha. Ela parte de um argumento possível, né? E toda a discussão ali de aquecimento global, trazendo mutação para o fungo, potencializando a capacidade dele de infectar seres humanos, é uma premissa real. Isso é possível. Agora, o cenário apocalíptico de zumbificação de humanos e um espraiamento do fungo pandêmico, como o que a gente vê na série. Como se diz em alemão, eine große Konfusion. Isso já seria uma coisa muito... teria que escalar muito. Então, por enquanto, a gente pode dizer que o apocalipse zumbi proposto pelo Last of Us está fora de um horizonte possível, né? Mas a premissa é muito interessante. E o Pedro Pascal é muito bonito. Boiola! E aqui eu coloquei os artigos que eu usei para fazer esse apanhado. Tem muito mais coisa. Deixa aqui nos comentários se você quiser saber mais, que eu vou te direcionar a outros artigos, matérias de jornais, tweets e filmes do Pedro Pascal. Vem comigo, se a base é sólida, quem define o topo é você.
Até a próxima. Beijo na boca e paz e pix.